Olá, boa tarde. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical desta manhã. Boa tarde não, né? Bom dia. 2 Coríntios 8, de 1 a 15, é o texto áureo da nossa lição. Espero que você já tenha lido esse texto, né, durante a semana, né? E vamos, então, estar aqui passando a nossa lição. A graça de ser abençoado. A graça de ser abençoado. 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Deixa o texto aberto aí, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza de sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifique, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogo a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, em toda diligência, em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém, a vós que desde o ano passado começaste e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vossa vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade neste tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve mais, demais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solitude para com vós no coração de Tito. Então, esse texto de hoje está falando sobre a igreja ser generosa, né? A igreja, os participantes da igreja lá da Macedônia, eles eram generosos, né? Apesar de terem poucos recursos financeiros, eles não deixavam de ofertar para a obra do Senhor. O que isso reflete para os dias atuais é que nós também devemos ter coração generoso. Vamos passar agora por um tempo de dificuldade, né? Com certeza, com esse coronavírus, vai haver tempo de recessão, porque muitos irmãos estão pegando férias coletivas e quando voltar o mês que vem já vai voltar sem salário, né? Muitos irmãos aí que trabalham como autônomos de muitas igrejas vão ficar sem salário por um bom tempo. Isso vai enfraquecer a vida financeira da igreja. Mas não quer dizer que você tem que ser omisso, né? Você tem que contribuir, né, da melhor forma que você puder, né, para que a obra do Senhor continue a ir adiante, tá bom? Então, peça ao Senhor a orientação dele, como você deve trabalhar essa questão do seu dízimo, tá bom? Sua oferta, né, sua contribuição, para que a obra do Senhor não pare, para que a obra do Senhor não fique em dificuldades. Que seria muito triste, né? Já pensou, uma conta de luz não paga, aí a CPFL vai lá e corta a luz da igreja. Olha as pessoas em volta olhando, olha, a igreja não tem compromisso, não salda os seus compromissos financeiros. Então não seria legal, tá bom? Aproveitando esse gancho, também dizer para os irmãos que amanhã o tesoureiro da igreja e o vice-tesoureiro ou vice-presidente vão estar apenas das 15 às 16 horas na igreja. Eles não vão estar à noite nem vão estar de manhã. É para os irmãos terem mais tempo livre. Então, de manhã vocês vão acompanhar aqui na nossa escola EBD, né, comigo no vídeo, e depois tem um tempo livre. 15 horas, os irmãos podem estar indo para a igreja, né, aqueles que precisarem deixar lá a sua contribuição, seu dízimo, sua oferta. Os dois tesoureiros vão estar lá para receber a sua oferta e orar junto com você, tá bom?
Continuando aqui na nossa lição. Paulo escreve à igreja de Macedônia sobre a importância de contribuir com liberdade para o reino de Deus. Então, o Paulo aqui, se você leu a lição, o Paulo ele faz essa menção no 2 Coríntios 8, de 1 a 15, sobre como a igreja de Macedônia era firme na contribuição. Apesar de ser uma igreja pobre em recursos, né, as pessoas que frequentavam aquela igreja da Macedônia eram pessoas que tinham abastança, né, financeira. Mas mesmo com o pouco que eles tinham, eles não deixavam de contribuir. Eles tinham a alegria de contribuir. O reconhecimento que Deus estava operando na vida deles. Por isso eles contribuíam com alegria. Por isso eles estavam sempre buscando, de alguma forma, ajudar no ministério de Paulo, no ministério de Tito, né, ajudando os apóstolos, né, nessas contribuições. O apóstolo dá testemunho de uma igreja liberal que entende que a oferta, além de ser um ato espontâneo de adoração ao Senhor, demonstra a nossa gratidão pelo seu amor, sua graça e provisão em nossas vidas. Aquela igreja de Macedônia compreendia as necessidades da comunidade e sabia que deveria ser liberal para que os objetivos do plano do reino fossem alcançados. Da mesma forma, nós, membros da comunidade de Jesus, devemos entender a seriedade do trabalho que a igreja realiza e sentir-se parte desse grande projeto. Então, como crentes, nós temos que ter essa alegria de contribuir e entender que se estamos contribuindo é porque há uma necessidade dessa contribuição, né? Nós temos hoje missionários que estão no campo. Com esse coronavírus, o dólar está lá em cima. Muitos missionários, às vezes, estão em lugares que é operado pelo dólar, né? E aí o que acontece? Ou mesmo pelas moedas locais que são mais fortes que a do Brasil. É o que acontece. Os missionários, com esses aumentos do dólar, do euro, fatalmente vão passar necessidades. Porque, como eu falei inicialmente, muitos irmãos vão estar voltando de férias, sem recursos para contribuir. Então, ponha no seu coração um coração missionário, uma pessoa que está voltada para o reino de Deus. E tenha certeza que Deus vai abençoar você, porque você vai contribuir e não vai lhe faltar. Deus não vai deixar faltar para a sua provisão pessoal e da sua família. A revista diz assim: como igreja realizamos um poderoso trabalho missionário no Brasil e no mundo. Com a parceria das juntas de missões, auxiliamos centenas de pessoas na área social, enviamos contribuições para a convenção e associações, custeamos organizações e projetos que objetivam adorar a Deus e ganhar vidas para Cristo. O objetivo principal de cada uma dessas convenções e associações é ganhar almas para Cristo. Então não fique preocupado, eu acho que a igreja não deve contribuir com a Socibasa, porque a Socibasa nunca veio aqui fazer nada pela igreja. Não fique preocupado com isso não, viu, meu querido? Preocupe-se em ganhar almas para Jesus. Preocupe-se em ajudar a tua igreja a ter recursos para manter as portas abertas e fazer com que as pessoas venham para ali para receber a mensagem e receber a salvação. A salvação é pela palavra, né? Pela fé da pessoa na palavra. Então, é preciso que tenha as portas abertas para que a gente possa divulgar essa palavra. Então, não se preocupe se a convenção nunca ligou para a igreja. Fique sossegado. Você tem que fazer a sua parte. Bom, a convenção nunca ligou para a minha igreja, mas eu vou continuar contribuindo com as missões, com a convenção, porque eles têm ajudado muitas pessoas na parte social. Quer um exemplo? Cracolândia, lá em São Paulo. Não tem a Cristolândia lá, que é da convenção? Então, é um bom exemplo de que a gente tem que ter um coração disposto a contribuir. Aqui diz aqui ainda na revista assim: não devemos ter medo algum de falar sobre ofertas. Temos de falar com muita alegria, pois o Senhor, com graça, tem nos abençoado. Um verdadeiro discípulo não pode ter receio de investir os seus bens no reino de Deus. A nossa alegria em ofertar para a obra do Senhor deve ser uma marca preponderante de um novo salvo e que se deseja expandir o evangelho até os confins da terra. Então, um povo salvo, falei novo, mas é povo. Então, um povo salvo é aquele que deseja expandir a alegria do evangelho aos confins da terra. Então, nós não temos que ter medo, não. Tem igreja que o pastor não fala sobre dízimo, os irmãos, eu acho que falar sobre dízimo é errado. Não, irmãos, fala com alegria. Eu falo com alegria, olha, Deus me abençoa, eu sou dizimista fiel e Deus me abençoa a minha vida financeira. É uma maneira de falar com alegria. Olha, eu estou ajudando lá, os missionários estão lá distantes, porque Deus tem me dado recurso para ajudar esses missionários. É uma forma de falar com alegria.
sobre o dinheiro na igreja, né? A minha vida como cristão não é completa se eu não sou um contribuinte das obras do Senhor. É uma maneira de falar com alegria. Então fale com alegria mesmo sobre dinheiro na igreja, entendeu? Mostre para as pessoas que a parte de investimento que a sua igreja faz é muito grande, né? Nós aqui em Itapetininga temos os investimentos na convenção, na Socibasa, mandamos ofertas para missões mundiais, nacionais, estaduais e regionais. Então nós fazemos a nossa parte. Coração missionário, coração de abundante graça, né? Coração de comunhão, coração de compromisso. A nossa igreja, segunda Igreja Batista em Itapetininga, tem esse coração compromissado com Deus. E você que faz parte da nossa igreja, continue firme nas suas ofertas, nos seus dízimos, porque Deus vai sempre abençoar você, tá bom? Faça de Deus o líder da sua vida espiritual e contribua na obra dele. Amém? A nossa revista aqui diz assim: a entrega de dízimos e ofertas em fidelidade é um exercício genuíno da fé, pois é preciso ter verdadeira coragem de confiar na provisão de Deus, sabendo que tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Eu creio que quando somos tratados espiritualmente sobre esse tema, começamos a entender o que é prosperidade de Deus para a nossa vida. Uma igreja de discípulos compreende que dízimos e ofertas são tão espirituais quanto o momento de oração, adoração e proclamação da palavra. Então, temos que ter um coração assim disposto a abençoar as pessoas que estão dependendo desses dízimos e ofertas, né? Seja os trabalhos da nossa igreja local, seja os trabalhos missionários, seja as convenções, associações. Nós temos que ter esse coração, essa visão missionária, né? E esse coração alegre em contribuir. Uma vida generosa, versículo 1 e 2. Paulo destaca a generosidade dessa igreja, que mesmo enfrentando tribulação e extrema pobreza, não perdeu sua liberalidade. Isso aconteceu na vida daquela igreja porque eles entendiam que a entrega dos dízimos e das ofertas era conteúdo bíblico, era o ensino da palavra de Deus. Dízimos e ofertas não foi criado por mim, não foi criado por pastores da antiguidade, foi criado por Deus, né? O primeiro dizimista foi quem? Citado na Bíblia? Abraão. Quando ele volta lá da guerra, com os despojos de guerra, ele oferece o dízimo a Melquisedeque, né? Que é o sacerdote, né, de Deus. Então, dízimos e ofertas é da antiguidade, mais de 5 mil anos existe o dízimos e ofertas. E nós temos que estar atentos, porque não foi uma invenção do homem, mas é bíblico, né? Malaquias 3:10 está bem explícito nisso, né? Trazei os dízimos e ofertas, fazei prova de mim, senão eu vou abrir as janelas do céu com incontáveis bênçãos sobre a tua vida. Então, você tem dúvidas? Entregue o seu dízimo, entregue sua oferta, entregue o seu tempo para o Senhor, trabalhe na obra e você vai ver como Ele vai abençoar você. Amém? Quando falamos de oferta, falamos da pura palavra de Deus. Por isso, não podemos ter receio de falar sobre esse assunto, ou vergonha de tocar nesse tema. Ao pregarmos outros assuntos da palavra de Deus, falamos com ousadia, pois sabemos que essa é a sua vontade. Então, por que não falamos da fidelidade nas ofertas da mesma forma? Não podemos ser covardes, né? Você fala de salvação, você fala de pecado, de arrependimento, você fala com ousadia, com firmeza na palavra. Mas quando fala de dízimo, eu acho melhor a gente não falar, as pessoas podem se ofender, achar que está errado. Não tem achismo, tem algo que é bíblico. A pessoa, então você acha? Não acho nada. É bíblico, está aqui, ó. Malaquias 3:10, você vai lá em Mateus, tem lá um texto sobre dízimo, você vai no Velho Testamento, tem vários textos sobre dízimo, né? Então não é uma coisa de eu acho, eu inventei, alguém inventou, não, é bíblico. E se você crê na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, se você crê na Bíblia, você tem que seguir as instruções que a Bíblia te dá. Amém? A Bíblia deve ser pregada com autoridade, as suas verdades não podem ser remediadas. Quando falamos que adultério é pecado, não pedimos perdão antes para falar do assunto, mas afirmamos, não é verdade? Deuteronômio, diz a palavra, mas parece que quando falamos de ofertas na igreja, temos medo e até receio de ministrá-la, quase pedimos desculpas por fazê-lo.
Então, quando você fala de adultério, você vai lá e tem que exortar alguém, você vai lá e a Bíblia diz assim. Mas quando você vai falar de dízimo, olha, eu não sei se você sabe, a Bíblia fala. Não tem que ter medo não, gente. Tem que ser, a palavra tem que ser a mesma, né? A firmeza para falar, para pregar tem que ser a mesma. Tanto para pregar sobre o adultério, como para exortar sobre o adultério, como para exortar sobre não ser dizimista. Você tem que falar com firmeza, ok? Aqui diz aqui, ao ofertarmos, participamos de um privilégio, de uma graça especial de Deus. Entendemos que tudo o que podemos desfrutar aqui nesta terra é consequência de uma intervenção divina. Por isso, entregamos o melhor para o Senhor em sinal de profunda gratidão, por Ele ter nos escolhido como seu povo. Foi isso que aconteceu com os irmãos Caim e Abel, né? O que aconteceu? Um entendia que a entrega era daquilo que sobrava, e o outro compreendia que o melhor, as primícias, pertencem ao Senhor. Por isso o texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Porque Abel foi lá, pegou a melhor ovelhinha que ele tinha, a mais limpinha, a que estava sem mancha, né? Sem machucado nenhum, e foi lá e ofereceu ao Senhor. Já Caim passou pelo campo lá, que ele era lavrador, e pegou lá uma espiga de milho, um pé de alface, jogou numa cesta, aí Senhor, está aqui minha oferta. Deus não se agradou, que ele não se esforçou para apresentar o melhor para Deus, né? E você também tem que ter isso, apresentar o melhor para Deus. Uma ilustração, já dei até no púlpito outro dia, uma ilustração, que às vezes a pessoa abre a carteira lá, tem uma nota novinha de R$10, e tem uma toda surrada, toda amassada, e a pessoa pega aquela surrada e amassada e põe lá no gasofilácio, né? E a mais novinha ele quer deixar guardado no bolso dele. O melhor é para Deus. O melhor é para Deus. Tá bom, querido? Pensa sempre nisso. Tá bom? Porque Deus dá para você bênçãos remendadas, bênçãos amassadas? Não. Ele dá o melhor para você. Então, você tem que retribuir com o melhor para Deus. Melhor do seu tempo para ler a Bíblia, melhor do seu tempo para cantar cantos espirituais, melhor do seu tempo para falar de Jesus, melhor de você em relação aos seus dízimos e ofertas, equilibrar sua vida financeira para que você tenha condições de ofertar ao Senhor. Faça isso, mensure isso, você vai ver como Deus vai abençoar você. Amém? Muitos querem trocar o gracioso momento de ofertar por alguns eventos como bazar, leilões, rifas, livros de ouro ou coisas parecidas. Não me entenda mal, não sou contra nada disso. Eu sou contra as rifas, tá, queridos? Mas entendo que não podemos sustentar a obra de Deus com esses expedientes. A melhor fonte de sustento para a obra de Deus são contribuições generosas do seu povo. Às vezes os irmãos, tá fraco as finanças da igreja, vou fazer um bazar aí. E aí o cara fica fazendo bazar, eu posso deixar meu dízimo para dar depois, né? Não vou precisar ficar enfiando a mão no bolso. Não é assim, tá, irmãos? Deus quer ver o melhor de você para Ele. Deus quer ver o melhor, não é do bazar, não é da venda de pastel. O que o irmão Tuti, vamos pôr meu comendo, o que o irmão Tuti está dizimando? Ele está sendo fiel nas suas contribuições, nas suas ofertas? É dentro disso que Deus vai abençoar a sua vida, querido. É dentro das suas dízimos e ofertas que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Os dízimos e as ofertas são privilégios de obedecer e agradar a Deus. Tragam os dízimos todos ao depósito do templo para que haja alimentos em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3:10. Então, faz prova do Senhor. Você tem dúvida se o dízimo vai ser abençoado? Se você vai ser dizimista fiel, se Deus vai abençoar a sua vida? Faz prova. Viva a vida de dizimista. Você vai ver como Deus vai transformar a sua vida. Ele transformou a minha. Isso é um depoimento pessoal. Deus transformou a minha vida. Quando eu passei a ser dizimista fiel, que às vezes eu era meio negligente, quando eu passei a ser um dizimista fiel, Deus passou a abençoar a minha vida. Nunca mais tive problema financeiro. Pelo contrário, eu tenho dinheiro na poupança, guardado, né? Requinha, né? Mas tem. Né? Mas é porque Deus tem abençoado. Então, deixa Deus abençoar você. Né? Põe a confiança no Senhor. Tá bom? Paulo diz que aquela igreja tinha profunda alegria em ofertar. Eles não mediam esforços para entregar os seus bens ao Senhor. Eles manifestavam abundância de alegria. Eles tinham tanto prazer de entregar as suas ofertas que o texto diz que eles davam acima de suas posses.
Vou dar um exemplo para vocês aqui em cima desse texto de Paulo, que a igreja de Macedônia é assim, eles ficavam tão alegres que eles não se comportavam, eles não se contentavam em dar só o dízimo em si, a 10ª parte do que tinham. Eles muitas vezes davam muito mais do que era o dízimo, porque eles tinham alegria, porque estavam sendo abençoados, eles sentiam-se abençoados, eles recebiam bênçãos do Senhor. Quem já ouviu falar da Colgate? Aquela empresa que faz creme dental, né, tal. Pois é, o dono da Colgate, em 1968, ele começou, ele se converteu ao Evangelho, né, e para a Igreja Batista, lá nos Estados Unidos. E ele começou a ser dizimista. Então, um certo dia ele falou, por que eu estou dando só 10% dos meus ganhos ao Senhor? Ele questionou o pastor, mas por que tem que ser só os 10%? O pastor explicou, não, é o seu coração que vai dizer o que você vai dizimar. Se você tem condições de dizimar mais, amém, por isso que Deus abençoe você. E ele passou a fazer assim, ele passou a viver com a 10ª parte, né? Para sua fábrica, para sua retiro mensal, e ele, 90% era o dízimo dele para a igreja dele. Olha, imagina, né? Faturamento de uma empresa do tamanho da Colgate, na época que a empresa dele estava, assim, já tinha uns 10 ou 20 anos, mas é uma empresa que tinha um faturamento muito alto, e tem até hoje ainda, né, um faturamento muito alto, né? E ele começou a dar, em vez de dar os 10% dos seus rendimentos, ele passou a dar 90% dos seus rendimentos, e 10% ele administrava para a fábrica e para a sua vida pessoal. Em muitos testemunhos ele falava, nunca me faltou nada, nem para minha fábrica, nem para minha vida pessoal. Ele é um homem riquíssimo, né? Já é falecido. Mas para você ver que Deus abençoa assim, viu? Se você, a Bíblia diz o quê? Fazei prova de mim. Ele fez a prova. Vamos ver se eu ser dizimista mesmo, se Deus vai me abençoar. E Deus abençoou. Então não tenha medo de fazer essa prova com Deus. Ele mesmo pede para você fazer essa prova. E você vai ver como Deus vai mudar a sua vida financeira, a sua vida pessoal, né? E principalmente a sua vida espiritual. Fizemos entender que a entrega de ofertas é uma forma de abençoar e ser abençoado. A oferta está ligada diretamente ao princípio de semeadura e colheita, de plantio na boa terra. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semear com fartura também colherá fartamente. 2 Coríntios 9, versículo 6. A oferta reforça o princípio de que somos mais bem-aventurados, abençoados, quando damos do que quando recebemos. Há maior felicidade em dar do que receber. Atos 20, 35. Eu creio que quando entendemos esses princípios, passamos de nível, deixamos de ser crente com as mãos estendidas para receber, pois agora estendemos as mãos para abençoar, né? O crente não tem que ficar lá contando miséria, passando necessidade e tal, tem que confiar no Senhor, né? Se você confia inteiramente no Senhor, se você tem fé no Senhor, você não vai passar necessidade não, viu, querido? Pelo contrário, Deus vai abençoar você mais e mais na sua vida financeira. Amém? Aqui diz aqui, ó, atitude de fé. A igreja da Macedônia não era fiel por tristeza, necessidade ou por um desejo de prosperar, mas sim por uma atitude de fé. Eles tinham plena convicção de que entregar as ofertas a Deus era uma atitude de obediência e fé. Por isso que eles contribuíam com muita alegria, sabedores que as demais coisas seriam acrescentadas como consequência dessa obediência a Deus. Por isso que Paulo alerta a igreja a contribuir com o coração aberto, com liberalidade, muita alegria e fé. Cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, 2 Coríntios 9, 7. Então, sua oferta, seu dízimo tem que ser entregue com alegria. Se você não tiver alegria no coração, nem entregue o seu dízimo, tá? Porque Deus não quer que você faça sacrifício, mas Deus quer que você entregue com alegria. Não, eu estou entregando por vontade própria, confiando no Senhor que Ele vai me abençoar. Só isso. Você vai ver, faça isso, você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida. Eu termino a lição de hoje dizendo aqui, ó, o momento da oferta deveria ser o momento mais festivo de um culto. As pessoas deveriam ir com um sorriso no rosto para entregar a sua oferta, pois isso é um grande testemunho do poder de Deus. Ofertar
é ao mesmo tempo uma atitude de fé e boas obras. Todo mundo fica alegre quando pratica uma boa ação para o próximo. E quando fazemos para Deus? O momento da oferta deve ser um momento de profunda alegria para a Igreja de Cristo, pois os crentes glorificam por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre suas vidas. Ao ofertarmos, o nosso rosto deve transparecer a nossa alegria no Senhor. Deus ama ao que dá com alegria, multiplicando a nossa sementeira e aumentando os frutos da nossa justiça. Então, para pensar e agir, né? Tem aqui um texto aqui. Deus está nos convidando a uma dimensão mais profunda de relacionamento com Ele. Para isso, devemos entender que todas as nossas vidas devem estar nas suas mãos. Precisamos ser generosos, ofertando com liberalidade e com o coração cheio de alegria e fé, para agradarmos o nosso Deus, que é tão bom e maravilhoso. Que Deus nos abençoe nessa caminhada de fé. Fique firme nas suas contribuições, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Não deixe que pequenos problemas atrapalhem a sua relação de gratidão com Deus. Tenha certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Quanto mais você for fiel ao Senhor, mais Ele vai estar tendo fidelidade com você. Deus te ama. Ele quer ter comunhão com você em todas as áreas da sua vida, principalmente na área espiritual. Que você seja uma pessoa dedicada ao Senhor, que você seja uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que canta, né? E uma pessoa que contribui para a obra da expansão do reino dos céus. Que Deus abençoe você nesta manhã, um bom domingo para você e a gente se encontra logo mais às 19h30 no nosso culto à noite, tá bom? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque nós aprendemos nesta manhã que devemos ter um coração missionário, um coração de alegria ao sermos dizimistas, ao sermos ofertantes para o Teu reino. Que o Senhor possa nos dar um coração alegre sempre, Senhor, alegre em poder Te ofertar. Nós Te agradecemos por tudo nesta manhã. Seja com os irmãos durante o decorrer do dia, que tenham um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até às 19h30. Amém?